Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Mapa pedido, mapa feito de Liam Payne. Ele cantor, compositor inglês e membro do One Direction. Infelizmente ele foi encontrado morto no pátio de um hotel em Palermo, na Argentina, depois de uma queda do terceiro andar. Ele estava muito agressivo antes, chamaram inclusive a polícia, enfim, uma equipe médica, e ele estava sob efeito de drogas chamada cocaína rosa, tá? Eu fiz um mapa dele. Ele nasceu em 29 de agosto de 93. Olha que interessante, gente. Eu sempre me preocupa. Ator, atriz, cantora que vive o ano 9, geralmente essas pessoas correm risco de vida. Ah, Mônica, eu estou vivendo o ano 9. A gente que é normal não tem problema. Mas olha, aqui ó, vivendo o ano 9, tá? Quando o ator, a atriz vive o ano 9, você que faz numerologia, geralmente essas pessoas correm risco de morrer sim, tá? Ele nasceu na Inglaterra. Então, o Liam, ou Lion, será? Agora eu estou na dúvida, depois vocês me corrigem, tá? Ele é um virginiano com ascendente em escorpião. Pelo que eu dei uma olhada, ele queria ser corredor. E ele tem na casa 5, como é que eu vejo profissão? Na casa 5 e na casa 10. Mas ele tinha Áries na casa 5, ele queria ser corredor. Faz sentido, um Marte em Áries, né? Ó, isso daqui, gente, eu consigo imprimir no www.horoscopo-astral.com. É gratuito, se você quiser imprimir para acompanhar, tá? Não é meu o site, acho que o rapaz até ou é americano ou é alemão, não sei nem quem é. Mas vocês podem imprimir, acho que 10 impressos desses você não paga nada, depois você paga uma taxa bem baratinha de R$5, acho que alguma coisa assim. Então vamos lá. O cantor, ele é um virginiano com ascendente em escorpião. Escorpião rege a profundidade, então é uma pessoa que sente de modo muito profundo. Tem que tomar muito cuidado com pessoas com ascendente em escorpião. Elas tendem a bebida, tendem a droga. Ah, Mônica, eu tenho ascendente em escorpião, será que eu vou ficar bêbado? Será que eu vou... Não, né, gente? É todo um contexto, né? Não é, né? A pessoa tem muito dinheiro, é muito famosa, quer descontrair, quer relaxar, ela de repente oferecem droga para ela, ela pode se viciar, né? Me ofereceram com 18 anos, eu usei, eu fiquei apavorada, eu achei uma porcaria, então depende muito, né? Se você tem uma predisposição ou não. Quando me ofereceram, eu odiei. Agora, se a pessoa tem uma predisposição, é aquela história do álcool, né? Eu não gosto do álcool, eu não gosto da bebida. Tem gente que não pode beber, que pode se viciar. Então, ele era um virginiano com ascendente em escorpião. Uma lua em aquário, que me dá criatividade. Também com sagitário, que me dá muita viagem. O Mercúrio em virgem, uma pessoa tímida. Talvez ele usou a droga para poder ser um pouco mais solto. Uma Vênus em leão, né? Vênus em leão, um homem considerado bonito. Eu não acho ele bonito, mas a Vênus em leão é uma pessoa que fotografa bem, né? Que nem, por exemplo, o Brad Pitt é bonito? Eu não acho o Brad Pitt bonito, mas ele fotografa bem. Tem pessoas que... Você pode perceber que atores dos Estados Unidos e tal, eles são pequenininhos, né? Eles fotografam bem. Quando você é muito grande, você não é... Sabe, você pode perceber, atores são pequenos, têm baixa estatura. Você vê no Johnny Depp, ele é pequeno. Então, esse Vênus em Leão me dá uma estatura boa para a câmera fica apaixonada por eles, uma Vênus em Leão. Gozado, né? Essa Vênus em Leão, Marte em Libra, por exemplo, ele tem Áries na casa 5, que me dá o corredor. Na casa 6, eu descobri, que ele tinha um problema renal. Libra na casa 6. Libra, para mim, o que é Libra? Libra é a balança com 2 pratos, né? Então, tudo que tem 2 no corpo. Então, a gente tem tanto pulmão como rim. Então, ele poderia ter problema renal. E ele tinha, tá? Eu tenho um Saturno em Aquário,
Um homem que foi, tipo, Saturno em Aquário, ele poderia ter tido vida longa, uma pena, tá? Pena que a droga, né, o que eles chamam de cocaína rosa, ele ficou tão louco que ele pulou. Falaram que alguém poderia ter jogado ele, que era dívida, que alguém entrou no quarto, que foram as pessoas que ele estava devendo, né? Por exemplo, ó, o Quiron, que é a ferida do mapa dele, está em Virgem. Virgem é famoso por quê? Porque ele é limpo, o signo de Virgem gosta de limpeza. O Quiron dele está em Virgem no grau 0. Ó. Quiron, a ferida, Virgem 0, a limpeza. Ele queria ter ficado limpo, não conseguiu. Virgem, grau 0, ele tentou. Tanto que ele estava tentando visto para os Estados Unidos, se eu não me engano, não quiseram dar para ele por causa disso. Tá? Ele tem graus aqui de Inglaterra, ele teve problemas na justiça, ele tentou avançar e não conseguiu. Sol na casa 10, quem me acompanha faz tempo sabe, quem tem Sol na casa 10, Mercúrio na 10 é uma pessoa que vai ter o microfone na mão. No mínimo vai ser um bom professor ou subir ao palco. Aspectos na casa 3, ele tinha Lua na 3 e Saturno na 3. O que é casa 3? É a casa de shows, eventos, espetáculos. Se você tem aspectos na casa 3, também me dá o professor. Casa 3 me dá educação física, me dá o canto, me dá moda. A casa 3 me dá juventude, a eterna pessoa jovem, tá? O problema da casa 3 é que ele pode ficar um homem infantilizado, mimado. Ai, eu não quero. Aí pega o telefone e joga na parede. Eu não tenho muita paciência com casa 3. Eu não tenho muita paciência, eu ia falar uma coisa, mas mudei de ideia. Casa 3 é aquela pessoa que fica eternamente com carinha de jovem, então uma pessoa com 60 anos vai parecer que tem 35, legal. Mas ele não cresce, não amadurece, é uma pessoa que vai ter dificuldade de guardar dinheiro. Claro que a gente está falando dele aqui, não, mas a casa 3, risco de vício, risco de bebida, casa 3, tá? Vênus na 9, que me dá uma pessoa que ia ser conhecida mundialmente, tá? Por exemplo, na casa de filho, que é a casa 5, ele tem um Áries, uma pessoa que ele via pouco o filho, né? Pena porque, ó, olha, gente, na casa da morte, agora que eu vi, ele era, se não fosse a droga, ele ia viver bastante, Capricórnio, ó. Quem tem Capricórnio na casa 8 vive muito, tá? Uma pena. E ele era para ter morrido na Inglaterra, ele era para ter morrido lá. Agora, ele tem Gêmeos, ó. O que é Gêmeos? Gêmeos é ar. Um bom astrólogo, o que diria para ele? Evita voar de parapente, paraquedas, pular, que você pode cair e machucar. Se ele fez algum dia astrologia com alguém, a pessoa falou, olha, na casa 8, evita fazer alguma coisa de pular, que você pode se machucar. Se ele tivesse feito a carta, alguém teria dito para ele, tá? Mas ele tinha depressão, sim. Então, ó, na revolução dele, em 29 de agosto de 2024, que é assim que você vai ver seu ano pessoal. Ó, para você aprender a fazer seu ano pessoal, eu tenho um curso de numerologia, acho que é R$50 o curso que você faz no www. Gente, esqueci. Acho que é www.magiadosanjos.com.br. Você clica em cursos EAD, faz o curso de numerologia para você chegar nesse resultado e entender. Acho que custa R$50. Faz esse curso para você aprender. Astrologia eu ainda vou gravar, talvez eu faça em 26. Mas esse curso de numerologia é legal para você entender como é que eu chego nesse número, tá? Ele estava vivendo o ano 9. 9 é o fim, tá? Que nem eu falei para vocês no começo. Ah, Mônica, eu estou vivendo o ano 9, quer dizer que eu vou morrer? Não, né, gente? No caso de atores, atrizes, pessoas de mídia, eu sempre me preocupo, tá, com o ano 9. Ele estava vivendo um ano que ele estava propenso a viajar, ele estava querendo firmar com alguém, ele estava com o grau 0 em Libra esgotado, ele ia ter uma parada cardiorrespiratória. Se ele não tivesse... Ele estava tão doido que ele achou que ele conseguiria pular. Não é que ele se matou, ele tentou pular. Não foi uma morte... Falaram que alguém entrou, fez com que ele pulasse, falaram tanta coisa. Mas ele tentou pular na piscina, sim. Ele tentou brincar e pular. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí.
na casa da morte, eu tenho touro, câncer, ele tentou pular e deu uma... Ele tenta pular doido para cair na piscina, realmente, para mim eu concordo com o que foi dito, tá? Não conseguiu. Ele teve o tropeço, ele não consegue chegar e cai. Então ele teve essa queda praticamente, não digo inconsciente, mas ele vai batendo, ele deve ter se quebrado inteiro, infelizmente, tá? Aparece aqui, ó, alguma coisa com dívidas, já falaram que ele estava devendo para traficante, alguma coisa do tipo, alguma coisa relacionada a governo, que ele estaria magoado, que não conseguiria entrar para os Estados Unidos, isso é verdade também. Como é que ele está no plano espiritual? Olha, no caso do plano espiritual, ele está bem. Embora sem a consciência espiritual, não sei se ele era ateu, mas aqui não mostra uma consciência espiritual ainda, tá? Não sei no que ele acreditava. Será que ele era ateu? Vocês podem até escrever para mim. Mas aqui aparece ele sem uma consciência espiritual. Como se ele tivesse... É que eu não sou espírita, mas é como se ele tivesse um pouco adormecido ainda do que teria acontecido com ele. Seria mais ou menos isso. Ainda tá ele está ainda adormecido, tá? Não dá ele consciente, né? Aparece ele ainda adormecido. O Urano dele está na casa 6, como se ele estivesse num tratamento adormecido, sem consciência do que realmente teria acontecido, tá bom? Gozado. Se eu fosse astróloga dele, a casa 12 dele, ele tem um Áries com escorpião. Escorpião é água do mar. Eu falaria assim para ele, você está pensando em... Gozado. Olha, em 24, ele tem um Marte na 6, que é um... Marte na 6, gente, ó. Marte na 6, eu ia falar, gozado, eu tô vendo você... Marte é acidente, casa 6, ele como se ele sofresse um acidente de moto. Júpiter na 6, é como se ele escapasse de um acidente. Urano na 6, como se ele sofresse um acidente. Nodo na 4. Se não fosse o hotel da Argentina, esse rapaz ia sofrer um acidente de carro gravíssimo. E nesse acidente ele ia arrebentar a bacia dele. Se não fosse o acidente do hotel, ele ia ter um acidente, talvez alguma coisa com um avião, ou alguma coisa de parapente, alguma coisa que ia acontecer, ou ele ia escorregar, cair numa cachoeira, alguma coisa, não tem como. Não tem como. Uma pena, né? Eu não lembro o horário que passava, não sei se era à tarde ou à noite, que eu conseguia assistir. Era um show de talentos, né? Vocês vão me lembrar o nome, que tinha aquele jurado que acabou... havia o show individualmente de cada um dos integrantes, e aquele jurado reuniu todos os integrantes e teve o One Direction, que deu e despontou esse baita sucesso que foi, e depois teve a separação deles, né? Que pena, né? Mas é isso, gente. Pelo trânsito dele, ó, aparece, ó, ele estava passando por um trânsito chamado liberdade a qualquer custo. Ele estava com Urano em quadratura, ó. Era um trânsito que iria até maio de 2025. Ele estava querendo mudar, não sei se era para os Estados Unidos, era um trânsito até março de 25. Você fala, Mônica, como assim? Ele morreu, não teria que ter parado isso na morte dele? Não, é um trânsito, né? É um trânsito astrológico que vai até março de 25. Ele tentando técnicas variadas, talvez técnicas de voz, de som, de música, ele tentando alguma coisa para ganhar mais experiência, um outro trânsito chamado liberdade a qualquer custo, talvez fez isso ele fazer aquela loucura de tentar pular na piscina, tentando superar desafios, era um Saturno em sexto com Urano. Bom, que Deus o tenha, que os anjos o tenham em bom lugar, mas ainda ele aparece adormecido. Esse dormir iria, claro que no céu, no outro plano, ou no Devachan, não tem nada a ver com a materialidade, mas ele ainda ficaria adormecido. Claro que não dá para a gente
para a gente ver quanto seria, mas seria até dezembro, né? Claro que o tempo daqui é diferente do tempo no outro plano, mas pelo mapa ele ainda ficaria adormecido pelo menos mais um mês e meio, né? Um mês e meio, mais ou menos isso, tá bom? Então é isso. Uma pena. Eu sei que tinha muito. Ah, é importante falar. Ocorreram muitas críticas das pessoas chorosas, né, em luto por causa do rapaz, e muita gente não entendendo, muita gente da minha idade falando, por que as pessoas estão chorando? Ele estava drogado, ele se matou. Muita gente da minha idade falando isso, né? Gente, luto é luto. Deixem as pessoas enlutadas ficarem em luto pelos seus ídolos. Quando Maradona morreu, essas pessoas da minha geração ficaram enlutadas. Os mais novos respeitaram. Quando o Pelé morreu, as pessoas respeitaram. Quando o Freddie Mercury morreu, as pessoas respeitaram. Esses ídolos mais jovens que estão morrendo, eu acho que os mais velhos também têm que respeitar. O luto é uma coisa muito pessoal, né? Fez parte da adolescência dessas pessoas que estão enlutadas hoje, a gente tem que respeitar, né? Não dá para mensurar a dor de uma pessoa. Se ela está triste, se ela está em luto, a gente tem que respeitar. Fez parte da vida dessa pessoa, gente. Vamos ter mais compaixão pelo próximo e respeitar o luto? Por favor, pelo amor de Deus, vocês querem se meter também no luto da jovem ou do jovem que está triste? Por favor, né? Vamos ter mais compaixão pelo próximo, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão por um dia de compaixão. Namastê.